Depois desse vídeo, quase que a gente já podia ir para casa. Que emoção. E é por essas e outras que o tema é Espiritismo em Família. Porque estamos na semana, no mês, em que se comemora essa atividade de todo domingo de manhã, com dedicação, empenho. E é por isso que a gente tem muita alegria em comemorar esses 10 anos. Mas alguém pode ainda perguntar, mas por que Espiritismo e Família? Por isso que nós vimos e falamos. E por que com o Espiritismo a família passa a ter um significado maior? Porque o Espiritismo nos esclarece que somos um ser imortal, que já vivemos muitas vidas, construindo laços que, ao passar do tempo, vão se apertando. Está fraquinho ali, mas é Raul Teixeira, o grande Raul Teixeira, que diz: é através da vivência em família que cada filho de Deus vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Diz mais: é graças ao esforço da convivência doméstica que adquirimos elementos intelectuais e sentimentais para, num futuro, ainda que distante, compreender, cooperar e amar a imensa família universal. Nesse livro, Saúde das Relações Familiares, de Alírio Cerqueira, que nós temos alguns exemplares à venda, quem desejar adquirir, este livro é muito bom, muito interessante. Ele nos diz uma obviedade, mas é porque tem a ver com a nossa reflexão. A família inicia com a união, o amor, que envolve dois seres. E a partir dessa união, com a convivência, a cooperação, colaboração, fraternidade, um lar se constrói. E quando essa convivência, esses laços se tornam cada vez mais apertados, é o momento para que esse lar receba outro ser. E que emoção, e que amor! Mas amor maior nós não conhecemos do que aquele quadro que retrata uma mãe amamentando o filho ao seio. Hoje,
Nos dias atuais, sabemos muito mais da importância da amamentação para a saúde da criança. Mas com o Espiritismo nós sabemos mais. Nesse acolhimento, esse olhar, esse sorriso são carregados de um amor indescritível, imenso. Ele nos dá uma ideia perfeita do que seja o amor de Deus para cada um de nós, seus filhos. E a gente fala no Espiritismo porque Reginaldo, sempre gentil. Porque com o Espiritismo nós somos convidados a estudar para compreender quem somos, o que estamos a fazer aqui. Para entendermos o ensinamento de Jesus. Ele não disse: conhecereis a verdade vos libertará? Estou meio atrapalhado com espaço aqui. Esse livro, o primeiro livro da nossa codificação, 1019 perguntas, 1019 respostas. A primeira delas nos faz a seguinte pergunta: que é Deus? E a partir daí nós passamos a conhecer que se trata de um ser soberanamente bom e justo. E aí, com a reencarnação, com o entendimento da imortalidade que o Espiritismo vem nos ensinar, a família passa a ter uma dimensão diferente. Porque se nós somos esse ser imortal, se já vivemos muitas e muitas vidas, construindo laços, a nossa vida presente é mais uma. É mais uma oportunidade para nós. Porque, como disse, o que estamos fazendo aqui? Obrigado, Rodrigo. Livro dos Espíritos, questão 766. A vida social está na natureza? Resposta dos Espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. E mais adiante acrescenta: o homem deve progredir. O homem deve progredir.
Sozinho, ele não pode, porque não detém todas as faculdades. É-lhe preciso o contato com os outros homens. Capítulo 7 do Livro dos Espíritos, título Lei de Sociedade. Pois é, o Espiritismo nos convida a compreendermos as leis naturais. E aqui nós temos as 10 leis morais. Lei de sociedade e lei do progresso, acabamos de ver. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. É outra percepção, outro ponto de vista. Se nós nos entendermos como espíritos que somos, imortais, as vicissitudes desta vida passam a ter uma significação menor. O conhecimento da divindade desse Deus de amor nos faz compreender que Ele não castiga. Então, as dificuldades que se nos apresentam são oportunidades de aprendizado. E sabendo que esta vida, na nossa vida de ser imortal, é um sopro, é um risco. Então, temos outra percepção. Nós podemos dizer que o Espiritismo é uma ferramenta para a compreensão da complexa experiência humana. Podemos dizer que é uma lente. O nosso presidente Rodrigo está usando óculos, não sei se vocês perceberam. Ele está tendo outra visão. O Espiritismo nos dá essa outra visão, que é nos reconhecermos como ser imortal. É difícil? Ah, é. Quem de nós, de quando em vez, não se percebe dizendo assim, o meu espírito? Que isso? É um corpo que possui um espírito? Não. Nós somos esse ser imortal que presentemente ocupa um corpo. Mas é difícil. Por quê? Porque a gente vive essa vida corporal, material, a matéria nos atrai. Nós ainda temos muita dificuldade de nos percebermos assim, esse ser espiritual. Por isso que o Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, disponibiliza programas para todas as casas espíritas desse Brasil e do exterior também. Felizmente, nossa casa,
preocupada em oferecer a todos nós oportunidades de nos conhecermos e conhecermos as leis de Deus, o que nós chamamos de ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, pois nos primeiros roteiros nos vem orientar a respeito do que acabei de falar, as leis morais. Felizmente, como eu disse, a nossa casa tem grupos de estudos, oferece oportunidade, com inscrições abertas durante todo o ano. Tem grupos de estudo na segunda tarde, na segunda noite, na terça tarde, na quinta-feira após a palestra, não é, Alejandro? No sábado à tarde, evangelização da juventude. Domingo de manhã, evangelização de bebês, né, Carol? Das nossas crianças e encontro da família. Então, renovadas oportunidades para nos reconhecermos. Quem somos? E no mesmo Livro dos Espíritos, questão 744. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Começa ali, na família. A Federação Espírita Brasileira lançou e mantém há 25 anos a campanha O Melhor é Viver em Família. Aperte esse laço. Por quê? Também aprendemos que nós estamos na família certa. Foi aqui que Deus nos colocou. Haroldo Dutra Dias conta que, quando ele foi nomeado para atuar numa comarca do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, ele, saído da capital, Belo Horizonte, teve uma dificuldade imensa de adaptação àquele marasmo, aquela cidade pequena, poucas opções. Ele estava desambientado. E um dia, conversando com uma irmã, uma freirinha pequenininha, amorosa, eu fico imaginando ela dizendo para ele: meu filho, nós temos que florir onde Deus nos plantou. Gente, tem lição mais maravilhosa do que essa? Mais significativa? Nós temos que florir onde Deus nos plantou. Porque, como eu disse, já desde o comecinho do Livro dos Espíritos, nós passamos a compreender que esse Deus é soberanamente bom, soberanamente justo, misericordioso. E com Jesus aprendemos que Ele é Pai. Ele nos ama.
E não foi isso que Jesus veio fazer? Nos ensinar que o amor cobre a multidão de pecados. Então é na família, é a oportunidade, é esse exercício de convivência, de amorosidade, onde temos que aprender a amar. Mas o nosso amigo Alírio diz que não é fácil. Essa convivência exige renúncia, paciência, respeito, tolerância. Não é fácil. Mas tem jeito. E aqui estamos para isso. Alguém disse aqui, um dia desses, numa reflexão, uma palavra: muito obrigado. Me desculpa. Por favor. Porque nós sabemos que as palavras são carregadas de sentimento, de energia. Valorizar as coisas boas, ao invés de apontar sempre o errado. Claro que, como se diz, não vamos passar a mão por cima, mas vamos escolher um momento certo. Vamos tratar com responsabilidade, com firmeza, com gentileza. E pedir, e propor que aquela atitude, aquele comportamento precisa mudar. E quem já não viu? Gentileza gera gentileza. Mas o Alírio, nesse livro, ele faz uma proposta: que sejamos semeadores de amor. Olha, não combinei com o Rodrigo, ele não sabia o teor da nossa reflexão, só o título. E ele falou nas sementes, na semeadura. A gente sabe por quê, né, Rodrigo? Essa é, quem sabe, das principais, mais significativas das parábolas de Jesus. A parábola do semeador. Vamos fazer um parêntese? No estudo que fazemos, nos programas da Federação Espírita Brasileira, à medida que nós vamos avançando, nós vamos aprofundar o estudo e estudaremos as parábolas e os ensinos de Jesus. E aí, nós vamos compreender o que ele queria dizer quando falava em extrair da letra o espírito. A parábola diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à margem do caminho, vieram as aves e a comeram. Uma outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas veio o sol e a queimou, porque não tinha raiz. Uma outra parte caiu entre espinheiros, e esses cresceram e a abafaram. Mas uma parte, enfim, caiu em terra fértil, como o Rodrigo falou, terra fértil.
E umas deram 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem os ouvidos de ouvir. Então, o desafio, a proposta que o Alírio faz é semear as sementes do amor, da doçura, da paciência, do respeito. A germinação, ela vai depender do terreno onde a semente cair. Então, se nós somos um ser imortal, já vivemos muitas vidas, e pela lei de sociedade é esclarecido que nós precisamos da convivência. Então, uns se especializam em algumas coisas, outras em outros. Uns usam melhor o seu livre pensar, o seu livre decidir, o seu livre arbítrio, melhor do que outros. E por isso somos nós, todos nós aqui presentes, espíritos em estágios diferentes. Porque uns de nós, ao longo dessas existências, fizemos melhores escolhas do que outros. Fomos mais diligentes ou menos, mais preguiçosos que outros. O livre-arbítrio, essa bênção que Deus nos deu, porque nós decidimos, e, portanto, o mérito da conquista é nosso. A responsabilidade pelo erro é nossa também. Então, nós somos os tipos de solo da parábola de Jesus. Muitos de nós somos aqueles que estamos à margem do caminho. A superficialidade. A palavra boa, o exemplo, o conselho, entram aqui e saem aqui. Há aqueles de nós que somos como pedregais. Nós assistimos uma boa palestra, interessante, gostei, olha, isso aqui dura pouco, fogo de palha. Mas tem pior. Aqueles de nós que somos, e certamente todos nós num determinado momento somos, como espinheiros. Aquela palavra boa, aquele gesto, aquele exemplo, bate. Eu aprendi com o Rui Carlos Ostman, quando eu era bem jovem, a diferença entre ir ao encontro e ir de encontro. Nos dias de hoje, a gente poderia dizer assim que um bom jogador vai ao encontro da bola. E o que não tanto, ele vai de encontro à bola. Então, a palavra boa vai de encontro, porque recebe o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que abafa aquele conselho, aquela sugestão, aquele convite. Mas há terra fértil, sim. Ainda bem, né, gente? Não é aqui só para dar notícia ruim para vocês. Há terra fértil, sim, onde a convivência familiar produz resultados e nós crescemos, e nós convivemos, e nós nos melhoramos. Cabe ressaltar rapidamente
Ainda no Livro dos Espíritos, questão 208, nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta dos espíritos: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, uns espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhe isso uma tarefa. Não é por outra razão que há 10 anos a nossa casa se preocupa com a educação. E mais adiante, os espíritos dizem: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele ser uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Terra absolutamente fértil, enquanto um ser débil e delicado nos primeiros anos de vida. E mais adiante, no Evangelho segundo o Espiritismo, extraímos um convite, um chamamento, é um alerta. Ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Por tudo isso é porque a reencarnação fortalece os laços de família. Como assim? Acontece que no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Muitas vezes, uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo aperfeiçoamento, o progresso. E aqui um ponto tão importante. Se uns não encarnam, ou melhor dizendo, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços materiais e as famílias pelos laços espirituais. As famílias se reúnem no plano espiritual. Planejam se reencontrarem para o mútuo aperfeiçoamento. Então, a gente aprende que a partir de que um determinado momento, quando nós já nos melhoramos um pouco, já compreendemos melhor essa nossa condição de espírito imortal, lá no plano espiritual, em reunião de família, não é reunião de condomínio, é reunião de família, agradável, amorosa, nós planejamos essa nossa vida, programamos os enfrentamentos das dificuldades para nós aprendermos a superá-las. Então, a nossa vida é resultado de um planejamento, portanto, tem sentido.
o Espiritismo nos explica que a nossa vida tem sentido, sim. Na 0 hora do final de semana, 17 e 18 do mês passado, nesse caderno DOC, tem uma reportagem de 8 páginas. Raramente tenho visto reportagem tão longa. Pois nessa reportagem, entrevistaram pessoas, professores, alunos, porque o foco, a preocupação com jovens universitários, trazem casos de suicídio, depressão. Mas o aterrador, publicam uma pesquisa feita na Inglaterra com jovens de 16 a 29 anos. É aterrador, gente. 89%, eu não estou enganado, está escrito aqui. 89% destes jovens disseram que suas vidas não têm sentido, que suas vidas não têm propósito. Então nós precisamos prestar atenção nas nossas famílias, nos nossos jovens, nas pessoas de nossas relações. Nós estamos vivendo tempos de polarização, de antagonismos, de ódios até. Há quem possa dizer que facilitado tudo isso pelas redes sociais. Mas eu os convido a pensar. Se nós sabemos que as palavras, elas expressam sentimentos, a maledicência, a agressão que nós postamos, ela saiu daqui. Então nós temos que ter cuidado. E como semeadores de amor que somos, nos cabe contrapor o antídoto da gentileza, a tolerância contra a intolerância, compreensão contra a incompreensão. E mais do que isso, nós temos que botar Jesus dentro das nossas casas. Evangelho no lar. Em dia, em hora certa da semana, nos reunimos. Uma pequena leitura, um pequeno comentário do Evangelho. Vamos buscar o sentido, o propósito da nossa vida. Porque o Evangelho é um roteiro para as nossas vidas. E vamos fortalecer a certeza de que somos filhos de Deus, destinados à felicidade. É o único determinismo da lei. Isso não tem volta. Todos nós, um dia, seremos absolutamente bons. Vamos demorar milênios, quem sabe? Mas um dia chegaremos lá.
E depende de nós reduzir esse tempo, aproveitar as oportunidades e, como colaboradores de Deus, semear sementes e esperar que a colheita se faça. E como nós vimos que nós fazemos parte de uma família espiritual, que nós nos conectamos pelo pensamento, quando nós fazemos o Evangelho no lar, aquelas almas amadas, aqueles vínculos de afeto que nós construímos e outras tantas vidas, eles vêm para o nosso Evangelho no lar, para o nosso lar, nos abraçando com vibrações, nos fortalecendo, higienizando o nosso lar. E através dele, Jesus estará, porque ele disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, entre elas eu estarei. E temos uma outra grande oportunidade. Agora, dentro de mais ou menos 40 dias, nos dias 11 a 13 de outubro, na PUC, aqui pertinho, o 10º Congresso Espírita. O tema: Educação com Jesus, a conquista do Reino de Deus. Ótimos palestrantes, oficinas, um final de semana inteiro para nos reabastecermos da convicção da nossa condição de filhos amados de Deus, nos fortalecermos nos propósitos de continuar semeando a mãos cheias as sementes do amor, da fraternidade. Vamos esperá-los lá, né, Rodrigo? Obrigado pela atenção e que Deus os abençoe.